Olá! Nessa videoaula nós iremos trabalhar com o sistema de linguagem como instrumento de comunicação. De que forma a linguagem ela é um instrumento de comunicação? Até onde eu posso considerar determinado signo ou determinado significado como linguagem? Tudo é linguagem, tudo é língua. E o que eu considero como comunicação? O que é a comunicação? Ela é algo estritamente do ser humano ou os animais também possuem sua forma de comunicação? Essa é a temática da aula de hoje. E iremos abordar todo o processo de comunicação, processo de instrumentalização da comunicação. Temos que abordar também que é o assunto da gente, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, que é algo que nós já vimos em sala de aula, mas iremos fazer uma revisão de hoje, porque a gente viu de uma forma um pouco simplificada, né? Foi bem rapidinho, fazendo um exercício no livro, mas hoje nós vamos ver de uma forma mais detalhada, né? O que seria a linguagem, e como a linguagem ela é importante para o ser vivo, porque não é apenas o ser humano que faz uso da linguagem, não é apenas o homem que faz uso da linguagem, né? Os animais também possuem uma forma de comunicação. E linguagem não se limita a palavras ou escrita. A linguagem ela possui diversos signos e diversos significados. Bom, quando eu tenho, por exemplo, o trânsito, que é um sistema, né, um processo que toda a pessoa que está, tanto o pedestre quanto o motorista, perpassam por esse sistema de trânsito, e o trânsito possui linguagens bem objetivas e que toda aquela pessoa, todo aquele ser humano que faz parte, que está inserido nesse processo de comunicação do trânsito, ele está ciente. O pedestre sabe, quando ele olha aquela plaquinha ali, o semáforo na realidade, e que ele está na passarela, está na faixa de pedestre, aguardando até que o sinal fique vermelho para o motorista, para que ele possa passar. Então, ele compreende que se ele está em pé, o sinal vermelho é o momento dele passar. Mas se ele estiver no carro, ou dirigindo, ou como carona, ele entende que o sinal vermelho é o momento dele parar. Isso é um tipo de linguagem. Não é feita com palavras, não é feita com textos, não é feita com voz, mas é linguagem. Por que a linguagem? Porque tem um objetivo, transmite uma comunicação. As pessoas elas passam a estar cientes que a partir daquele signo ali, quando a gente fala de signo, não é do zodíaco nem do horóscopo, tá? Signo é aquela informação que transmite um significado. Então, eu tenho um signo e tenho um significado. O meu signo ali seria o semáforo, né? E as luzes que ele transmitem, vermelho, laranja, amarelo e verde. Se eu possuo, agora para a gente compreender, a gente precisa ter a noção do significado, não é isso? Então, a linguagem mista é aquela linguagem que possui o uso simultâneo de verbal, que é o uso de palavras, e não verbal ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma linguagem mista. Se eu tenho, por exemplo, uma revista em quadrinhos, onde eu tenho imagens, balões e palavras, ali eu tenho uma linguagem mista. Por que uma linguagem mista? Porque eu tenho tanto uso ali de linguagem verbal, quanto o uso de linguagens não verbais. E isso significa que eu tenho uma linguagem mista. É uma linguagem onde eu misturo. É misto porque mistura tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E eu posso encontrar esse tipo de linguagem, que é a linguagem mista, em diversas áreas das nossas vidas, mas principalmente quando a gente está estudando. O próprio livro didático da gente
tem essa significação, tem esse parâmetro, né? Ele faz uma junção entre uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal também. O livro didático é um bom exemplo. Jornais, né? Esses jornais de edições diárias ou semanais também fazem uso dessa linguagem. E revistas. Nós também temos revistas que fazem uso de linguagem tanto verbal quanto linguagem não verbal, não é isso? Agora, se eu for falar apenas de linguagem não verbal, né? Aquela linguagem composta por imagens e sinais, uma linguagem composta por qualquer signo que dê um significado para a gente, mas que não faça uso de palavras, né, ou de textos. Então eu remeto vocês e trago esses questionamentos para que vocês possam estar respondendo junto comigo. O que seria a linguagem? A linguagem seria a forma como as pessoas se comunicam, ou a linguagem seria tudo aquilo que é falado, ou tudo aquilo que é escrito? Ou linguagem seria sinais, seria imagens? O que seria a linguagem? O que seria o significado da linguagem? Aí a segunda pergunta que eu faço para vocês. A linguagem ela é própria apenas do ser humano? Eu acho que essa ficou fácil porque logo no início eu respondi, não foi? Eu disse que a linguagem não é algo exclusivo do ser humano, que a gente tem animais, e isso é comprovado cientificamente, que os animais eles possuem uma forma de comunicar-se, seja pelo cheiro, seja por latidos ou barulhos que eles fazem, seja por uivos, né? Tem animais que uivam, e aquele uivo transmite. Alguns cientistas dizem que o canto de determinados pássaros é um canto para informar, para passar alguma coisa, né? Ou que ali tem um macho que toma conta do ambiente, ou que a fêmea está em processo de reprodução, para que o macho se aproxime da ave. Então, todo o processo de linguagem, ele não perpassa simplesmente pelo homem. O homem, ele não é dominante, ele não é único no sentido de comunicação, né? Os animais também se comunicam. Alguns cientistas afirmam que as plantas também possuem uma forma de comunicação. Essa área eu já não domino, já não posso afirmar, mas já li estudos referentes a isso. Sobre a última pergunta do anterior foi quais são os tipos de linguagem que um homem possui, né? Para se comunicar. E a gente já falou disso no início, né? Eu tenho uma linguagem verbal e tenho uma linguagem não verbal e também tenho uma linguagem mista, né? A verbal, então eu trouxe aqui esse parâmetrozinho. Então, linguagem, que é o foco da nossa videoaula. A linguagem, ela pode ser verbal, que é aquela linguagem transmitida apenas por palavras, ou escrita, ou falada, né? Que a gente chama de linguagem oral, é aquela linguagem que é falada. Ou eu tenho a não verbal também, que é aquela que é feita estritamente por imagens, sinais, placas, tudo aquilo que se transmita uma informação, mas que não utilize palavras para isso. Dentro da linguagem verbal, que é essa que eu disse, que eu falei nesse instante, né? Eu tenho a oral, que é aquela falada, e tenho a escrita. Nessa videoaula, nós estamos fazendo uso dessas duas linguagens verbais, tanto a oral, porque eu estou explicando para vocês, quanto a escrita, porque além de explicar, nós estamos vendo imagens, textos, exemplos, frases, assuntos. Então, tudo isso perpassa por uma linguagem verbal que utiliza tanto a vertente oral quanto a vertente escrita, certo? Já na linguagem não verbal, o que nós temos são imagens, mímicas, pinturas. E eu costumo dizer que a linguagem de sinais, né, a linguagem brasileira de sinais, ela também é considerada uma linguagem não verbal. Por quê? Porque não faz uso nem de escrita e nem de palavras, né? Nem não faz uso da oralidade e nem da escrita.
Por exemplo, nós temos aqui essa placa. É uma placa que a gente encontra em ambientes ou hospitais, ou clínicas, ou repartições públicas que necessitam de que as pessoas façam um pouco de silêncio. E a gente percebe que existe uma mensagem muito clara que está sendo passada através dessa imagem. E essa mensagem é uma mensagem que pede para que as pessoas ou fiquem quietas, ou não falem, ou falem muito baixo, né? Porque o ambiente é um ambiente que necessita de silêncio. E aí a imagem pede silêncio, por favor. Essa placa, esse tipo de linguagem, ela transmite uma informação para a gente. A gente consegue se comunicar através disso. Alguém pode estar com uma placa dessa na mão, ou então essa placa pode estar pendurada na parede de algum local e ninguém vai precisar falar mais nada com você, porque ao entrar nesse ambiente, você vai entender através da linguagem que esse ambiente é um ambiente que necessita de silêncio. Ninguém vai lhe chamar e vai dizer, olha, cala a boca. Porque você, como falante da língua, letrado, alfabetizado, a não ser que a pessoa não tenha sido alfabetizada. E aí ela não vai conseguir, para ela, esse signo não tem significado algum. Ela não vai conseguir abstrair essa informação. Mas se for alguém alfabetizado, com o mínimo de letramento possível, ela vai compreender e essa linguagem ela vai possuir o efeito para o qual ela foi destinada, né? Para que as pessoas adentrem aquele ambiente e em cima desse ambiente as pessoas passem a fazer silêncio. Então eu trouxe aqui para vocês diversas imagens que a gente consegue encontrar, que nós encontramos, né? Em diversos locais. Tem o aviso do proibido uso de celulares nessa área, rota de fuga, segurança, uso obrigatório, e tem os instrumentos, né? Geralmente em fábricas eu tenho essas plaquinhas aqui, né? A segunda plaquinha de segurança, que é obrigatório usar o protetor auricular, os óculos de proteção e as botas. E tenho essa de proibido fumar. Essa de proibido fumar ela é interessante porque às vezes eu chego em determinados ambientes e eu não tenho essa placa por completo, dizendo proibido fumar e o desenho do cigarrinho cortado com a faixinha. Mas, se eu chegar num ambiente e encontrar apenas o desenho da placa, sem a escrita, sem a linguagem verbal, proibido fumar, apenas o desenho, será que a gente vai conseguir compreender a informação? A linguagem nos fará sentido? Sim, a gente sabe que nesse ambiente é proibido fumar. E se eu fizer o contrário, retirar o uso da linguagem não verbal, que é a imagenzinha, e deixar só a informação escrita, proibido fumar, será que a mensagem fará sentido? Sim, a mensagem fará sentido para quem for alfabetizado, dominar o letramento, nem que seja no mínimo, não é? Então, eu posso dizer com essa informação que a linguagem não verbal, ou seja, aquela composta apenas por imagens, que não possui textos, que não possui palavras, ela é uma linguagem que talvez possa alcançar um número maior de pessoas do que a linguagem que é formada apenas por palavras. Porque todo mundo, ou quase todo mundo, a não ser que tenha uma deficiência visual, mas grande parte da população consegue absorver a informação de uma placa de sinalização. Mas nem quase todo mundo, ou boa parte das pessoas ainda não foram alfabetizadas, possa ser que elas encontrem uma certa dificuldade, porque o conteúdo vai estar na linguagem verbal, ou seja, vai estar em palavras. Então, com isso, a gente pode abrir essas aspas, né? Abrir uma pequena informaçãozinha dizendo que a linguagem não verbal, composta por imagens, sinais, placas, desenhos, é uma linguagem que abrange um número maior de pessoas do que a linguagem composta por apenas palavras. Não que as duas não tenham o mesmo objetivo, a comunicação. Tem sim, ambas têm o mesmo objetivo, que é
comunicar-se. Mas a linguagem formada apenas por imagens, ela possui uma perspectiva, ela possui um poder de alcance um pouco maior do que o poder de alcance da linguagem verbal, tá? Então, aí nessa imagem a gente tem exemplos de linguagens verbais, compostas apenas por palavras, e temos exemplos de linguagens não verbais, compostas apenas por imagem. Nesse exemplo daí, nós não temos a linguagem mista, que é aquela linguagem composta pelos dois. Nós tínhamos no exemplo anterior. Nesse aí, nós temos apenas linguagens verbais e linguagens não verbais. Não temos a linguagem mista. Mas abrindo novamente um parênteses para dizer para vocês que em alguns momentos nós vamos encontrar em alguns livros didáticos a expressão, quando eu tenho uma linguagem mista, a expressão verbal e não verbal. Aí vai ter assim, essa linguagem é verbal e não verbal. Não vai falar linguagem mista, tá? Eu uso linguagem mista para que vocês tenham isso na cabeça. Eu acho que para vocês funciona melhor eu dar um novo nome. Mas, a critério de ciência, quando vocês virem linguagem verbal e não verbal, ao mesmo tempo, é porque é aquela figura, aquele texto, aquela informação é mista, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos que a gente vê no nosso cotidiano, são plaquinhas, né, que a gente vê em história em quadrinhos, linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, postura corporal, pintura, mímica, escultura, gestos. Tudo isso é não verbal. A linguagem não verbal pode até ser percebida nos animais. Quando um cachorro balança a cauda, quer dizer que está feliz. Ou coloca a cauda entre as pernas, quer dizer que ele está com medo. Ou pode ser tristeza também. Lembram que eu disse isso no começo, a linguagem dos animais? Então, tudo descrito aí é uma linguagem não verbal, né? Imagem, desenho, símbolo, a dança. Se eu tirar aquela questão do som da música, né? Da letra da canção. Mas a dança em si, o movimento corporal, a postura corporal, mímica, desenho, pintura, escultura, quando nós vamos no museu, por exemplo, que tem esculturas, ali é uma linguagem não verbal. Não tenho palavras, mas eu tenho uma informação. Então, os tipos de comunicação verbal, como eu já disse, pode ser oral, né, ou pode ser escrito. E aí a gente vai ter diversas informações, diversos exemplos que eu já dei para vocês, de quando a gente tem uma linguagem oral. O exemplo é a aula, né? A aula é oral e escrito. Então, a comunicação verbal é toda a comunicação que utiliza palavras ou signos. Já expliquei o que é signo, né? Tem um signo, que é objeto, e tem o significante, que é aquilo que aquela informação traz pra gente. Através da comunicação verbal, a gente tem o domínio da informação que aquela pessoa quer nos passar, né? Então, quais são as relações entre linguagem verbal e não verbal? São as relações de comunicação. A forma como a língua é comunicada. A forma como a linguagem é passada pra gente. Pode ser verbal, não verbal, e pode ser mista também, lembram? Então, eu tenho textos que são verbais e também tenho textos que são não verbais. E ainda tenho um terceiro texto, que é o texto com a linguagem mista, que pode ser um e pode ser outro. Quando eu falo texto, eu não estou falando daquela monte de linha ou num caderno. Texto é tudo aquilo que passa informação. Tá? Uma escultura é um texto. Uma placa de trânsito é um texto. Ah, mas não tem palavra, mas é um texto, porque um texto passa informação. Não é só palavras, certo? Então, textos não verbais, existe? Claro que existe. São imagens, são esculturas, são pinturas, são danças, são formas corporais, é uma ginástica. Tudo aquilo passa uma linguagem que não é uma linguagem verbal, mas é uma linguagem, é um texto. Ok?